Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios. Capítulo 13, versículo 14. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem aceita escapa das armadilhas da morte. Veja como é importante, irmãos, buscarmos a vida e a sabedoria de Deus que nos conduz à vida eterna, a qual nos livra dos laços da morte e da morte eterna no inferno. Olha, a instrução do sábio, aquele que está cheio do Espírito Santo, além de estar indo no caminho certo e ser um exemplo saudável no Espírito, é uma pessoa que influencia outras e incentiva no caminho da vida. Este caminho da vida, que é a Palavra de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho, nos livra, nos faz escapar das armadilhas da morte, que são muitas armadilhas que o inimigo coloca para prender a alma do homem no pecado e na ilegalidade. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. Enquanto aqueles que andam com Deus alcançam sabedoria, entendimento e um bom comportamento pela graça, um bom testemunho, são exemplos. Aqueles que são desleais a Deus e a palavra de Deus acabam se tornando pessoas destruídas, acabam sendo arrebentados no trajeto pelo inimigo, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. Enquanto aquele que é prudente, ele é aconselhado pelo Espírito Santo, ele anda no temor humilde passo a passo, porque ele sabe que a vida é algo sério, a nossa eternidade está em jogo. O sábio, ele pensa, ele age com cautela. Mas já o tolo, ele se orgulha da sua inexperiência, da falta de conhecimento. Eles se gabam da sua insensatez. Eles ainda acham que estão no caminho certo. Estão realmente caminhando a passos largos para o inferno e não aceitam a correção e ainda se orgulham de estarem equivocados. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Então, enquanto a boca daquele que é infiel a Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus, essa pessoa só vai entrar em dificuldades, em confusão, porque quem está o guiando, quem o está inspirando é o inimigo. E o inimigo só coloca a pessoa no pior. Mas aquele que anda com Deus e é aconselhado por Deus, ele é aquele que traz cura. O Senhor diz: ide, curai os enfermos, consolai os tristes. Então ele transmite graça, ele anda com Deus, é sábio e quando abre a boca ele transmite cura para o corpo, para a alma. É uma coisa maravilhosa, né, amados? Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É dois destinos totalmente diferentes. Enquanto aquele que rejeita a palavra de Deus, a renúncia, tomar a cruz a cada dia, enquanto aquele que renuncia, ao invés da carne, ele renuncia à palavra de Deus, ele se afasta da verdadeira sabedoria, esse tipo de pessoa, olha lá, acabará em pobreza e vergonha. Aquele que despreza a disciplina da palavra vai terminar a sua vida em vexame, porque tudo vai desmoronar. O inimigo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né? Então ele é um péssimo patrão. E vemos aqui que quem aceita a repreensão será honrado. Aqui está o efeito de andar com Deus. Deus honrará e permitirá que sejam honrados aqueles que vivem para a sua glória. É agradável ver sonhos realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. As coisas que nós sonhamos só podem ser realizadas com a ajuda de Deus. Aqueles que se recusam a se afastar do pecado, aqueles que não se arrependem, não temem a Deus, eles não conseguirão conquistar, porque o inimigo está ali tendo acesso e legalidade e é óbvio que vai se aproveitar para destruir essa pessoa.
E tudo que ela fizer vai dar errado. Quantos que querem, têm bons projetos nobres, quantos que têm boas ideias, mas por não andarem com Deus, por não renunciarem à carne e ao pecado pela graça, acabam ficando ali sem alcançar esses sonhos. São pessoas que acabam vivendo uma vida que poderíamos chamar de antivida, ou seja, eles estão vivendo contra si mesmos, porque eles querem coisas boas, mas não entram no caminho certo para alcançar isto, que é andando com Deus pela graça em temor humilde. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá consequências. É tão importante quanto andar com os sábios é rejeitar, não andar com aqueles que são tolos. Devemos amar a todos, evangelizar a todos. O Senhor disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas quanto a tomar conselho e ter amizade íntima, tem que ser com os sábios, porque eles vão poder nos ajudar. Jesus era chamado amigo dos pecadores. Ele se sentava junto a eles para aconselhá-los, não para pedir conselhos. Então é importante que a nossa fonte de conselho seja o Espírito Santo e pessoas cheias do Espírito Santo. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. Então aquele que se torna acessível a Deus acaba sendo abençoado, porque esse é o jeito que Deus trabalha. Deus é um Deus desejoso de abençoar a todos. Aquele que se refugia no Senhor pela graça acaba sendo acessível à sua bênção. Deus pode então abençoá-lo. Mas aquele que se afasta de Deus se torna vulnerável ao inimigo. E aí o que vai acontecer? Desgraças perseguem os pecadores. A pessoa teima no pecado, não se arrepende do pecado, não confessa o pecado, não toma graça para se arrepender do pecado. De maneira que ele se torna o quê? Uma brecha, um canal para que o inimigo venha ali matar, roubar e destruir. O inimigo quer muito destruir as vidas, e se dermos oportunidade, não nos arrependermos, não nos voltarmos a Deus, o inimigo vai aproveitar isso e trará o que ele tem, desgraças. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão dos justos. Então, a pessoa pode trabalhar muito, dedicar-se um monte, amontoar dinheiro e riqueza, mas isso Deus programou. O homem não se estabelece pelo engano, pela fraude. Aquilo que o ímpio acumular, aquilo que o ímpio conquistar, Deus fará que isso seja transferido, que isso chegue na mão daquele que anda com Deus, que teme a Deus. O melhor dessa terra, como diz Isaías 1,19, se você quiser e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. De maneira que Deus é o supervisor geral, soberano. E ele sabe como orquestrar tudo isso, enviar os seus anjos e fazer com que aquilo que o ímpio acumulou, de uma maneira ou de outra, acaba vindo para a obra missionária, acaba vindo para aqueles que andam com Deus, temem a Deus. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Veja que a pessoa simples, humilde, trabalha ali com sinceridade, ela está ali colhendo, ela está ali plantando. O Senhor manda a chuva sobre a lavoura do ímpio, a lavoura do justo. O Senhor está ali derramando. E diz que a terra do pobre produz muito alimento. Se ele teme ao Senhor e se volta ao Senhor, isso permanece. Isto é uma constância. Agora, vem um injusto e destrói tudo. Quantas pessoas que entram, irmãos, nas lavouras, queimando, matando, roubando, grilheiros, invadindo terras, matando pessoas. O ímpio, ele é assim, irmãos, aonde ele entra, ele está ali causando confusão, assaltando, destruindo, arrebentando, causando terror nos lares, nas famílias. Uma pessoa guiada pelo inimigo, ela só tem essa motivação, matar, roubar e destruir. Quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Aqui está mostrando, amados, que o verdadeiro amor tem disciplina. Em Hebreus diz que todo filho que está sem disciplina não é filho de Deus, é bastardo. Porque Deus disciplina todos que Ele ama, que Ele chama e ama. Todos que Deus chama, porque Ele ama, Ele disciplina. Então temos que ver que o amor de Deus tem a ver com disciplina para tirar o homem do pecado, tirar o homem do inferno e levá-lo até o céu.
Este é o verdadeiro benefício. A disciplina nos livrará da morte eterna. É melhor sofrer agora com a disciplina do que depois ser castigado no inferno. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Enquanto aquele que anda com Deus é alimentado espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, aqueles que são perversos acabam comendo o que o seu patrão, o diabo, dá. Nem a comida dos porcos ele tem.